Exclusivo. Elias Jabor, comunista, zomba de Nicolas Ferreira. E sua resposta deixa sua carreira em declínio. O palco do confronto auditório da Universidade Federal estava lotado naquela noite de quinta-feira. O debate sobre rumos econômicos e sociais do Brasil havia sido anunciado há semanas e gerado enorme expectativa. De um lado, Elias Jabor, economista, professor universitário e conhecido por suas posições de esquerda, defensor ferrenho do socialismo. Do outro, Nicolas Ferreira, o jovem deputado federal que havia se destacado por seu posicionamento conservador e sua habilidade de comunicação nas redes sociais. As cadeiras estavam todas ocupadas, com estudantes, professores, jornalistas e curiosos que queriam presenciar o que prometia ser um dos embates ideológicos mais acalorados do ano. Câmeras de diversos veículos de comunicação posicionavam-se estrategicamente, enquanto equipes dos dois debatedores faziam os últimos ajustes nos bastidores. O mediador, um respeitado jornalista de um grande portal de notícias, ajustou seu microfone e anunciou o início do debate. Senhoras e senhores, bem-vindos ao debate Rumos Econômicos e Sociais do Brasil. Esta noite, teremos a oportunidade de assistir a um diálogo franco entre duas visões distintas sobre o futuro de nossa nação. Quando os dois debatedores entraram no palco, o contraste era evidente. Elias Jabor, com seus 58 anos, trazia consigo uma pasta repleta de documentos, gráficos e livros marcados. Vestia-se formalmente, com óculos de leitura pendurados no pescoço. Nicolas Ferreira, 29 anos, carregava apenas um tablet e algumas anotações, trajando um terno mais moderno e despojado. Os dois sentaram-se em suas respectivas mesas, trocando um aperto de mãos protocolar sem sorrisos. A tensão era palpável. A primeira provocação, após a apresentação inicial e as regras do debate serem explicadas, Elias Jabor foi o primeiro a falar conforme determinado por sorteio. É interessante estar aqui hoje, começou ele ajustando seus óculos, principalmente porque temos a oportunidade de discutir economia com alguém que, pelo que sei, tem formação em direito, mas tornou-se especialista em todas as áreas através de vídeos de 1 minuto no Instagram. A plateia reagiu imediatamente. Apoiadores de Jabor riram e aplaudiram, enquanto os de Nicolas demonstraram indignação. O jovem deputado Nicolas Ferreira representa perfeitamente o que temos visto na política brasileira recentemente. Muito carisma, muitos seguidores, muitas visualizações, mas pouca profundidade teórica, continuou Jabor. É o triunfo do espetáculo sobre a substância. Elias então projetou na tela alguns recortes de declarações de Nicolas sobre economia, pontuando cada uma com comentários irônicos. Vejam, por exemplo, quando nosso ilustre deputado afirma que o livre mercado é a solução para todos os problemas sociais. Uma simplificação tão absurda que nem os economistas mais liberais defenderiam. Mas claro, em 60 segundos de vídeo não há espaço para nuances, não é mesmo? A provocação era clara e direta. Nicolas mantinha uma expressão neutra, fazendo anotações ocasionais em seu tablet, sem demonstrar incômodo. O mais preocupante, prosseguiu Jabor, é que milhões de jovens formam suas visões políticas e econômicas baseados nestes conteúdos superficiais. Enquanto economistas e cientistas sociais passam décadas estudando a complexidade dos sistemas econômicos, vêm figuras como o deputado Nicolas oferecer soluções mágicas em vídeos bem editados. A resposta inicial. Quando chegou sua vez de falar, Nicolas ajustou o microfone, olhou diretamente para a plateia e sorriu. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Jabor pela aula de condescendência que acabamos de presenciar. É exatamente esse tipo de elitismo intelectual que afasta as pessoas comuns do debate político e econômico. Nicolas, então, se levantou, movimentando-se pelo palco com desenvoltura. O professor se incomoda com meus vídeos de 1 minuto. Talvez porque, em 60 segundos, consigo transmitir ideias que ele não consegue em horas de aulas teóricas carregadas de jargões, incompreensíveis para o cidadão comum. A plateia reagiu novamente, desta vez com apoiadores de Nicolas aplaudindo entusiasticamente.
Quanto à minha formação, sim, sou advogado. E orgulho-me disso. Mas, diferentemente do que o professor sugere, nunca me apresentei como economista. Apresento-me como representante de milhões de brasileiros que estão cansados de ver teorias que nunca funcionam na prática sendo implementadas por autodenominados especialistas. Nicolas então apontou para Jabor. E falando em especialistas, o professor Jabor defende há décadas um sistema econômico que fracassou em todos os lugares onde foi implementado. Ainda assim, tem a audácia de questionar a validade das minhas ideias. A escalada do conflito ou debate rapidamente esquentou quando Elias Jabor voltou à palavra. Típico populista de direita, quando confrontado com argumentos, apela para o povo contra a elite, como se você, deputado federal com milhões de seguidores e contratos publicitários, representasse o cidadão comum. Jabor, então, exibiu gráficos comparando indicadores sociais de países com diferentes modelos econômicos. Aqui estão dados concretos, deputado, não opiniões, não retórica vazia, mas números que mostram como países com forte investimento estatal em políticas sociais apresentam melhores índices de qualidade de vida. Ele passava slide após slide, citando estudos e estatísticas. Na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, países que vocês, da direita, insistem em chamar erroneamente de capitalistas, quando, na verdade, adotam o que chamamos de social-democracia. A desigualdade é menor, a mobilidade social é maior e as pessoas vivem melhor. Nicolas esperou pacientemente sua vez, tomando notas detalhadas. Quando voltou a falar, sua abordagem surpreendeu. Professor Jabor, agradeço pelos dados. Sempre. Bom trabalhar com fatos. Mas permita-me uma correção. Em nenhum momento defendi a ausência total do Estado, como o senhor parece sugerir. Nicolas então exibiu seus próprios dados. Os países que o senhor citou, Suécia, Dinamarca, Finlândia, ocupam posições de destaque no Índice de Liberdade Econômica. São economias de mercado com redes de proteção social, não economias planificadas como o senhor defende. A plateia observava atentamente o embate de dados e argumentos. E já que estamos falando de exemplos concretos, continuou Nicolas, por que o senhor não menciona Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, países onde suas ideias foram implementadas em sua forma mais pura? O momento da provocação foi neste ponto que Elias Jabor perdeu a compostura. Visivelmente irritado, interrompeu Nicolas. Lá vem a cartilha da extrema-direita. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, como se o que defendo fosse igual ao que acontece nesses países. Jabor levantou-se, gesticulando enfaticamente. Esse é o nível do debate que o senhor propõe? Essa simplificação grosseira é exatamente o que esperar de alguém que faz política através de memes e vídeos curtos. O moderador tentou intervir pedindo calma, mas Jabor continuou. Sabe qual é seu problema, deputado? Você nunca leu Marx, nunca estudou verdadeiramente economia política, mas se acha no direito de opinar como se fosse especialista. É esse tipo de arrogância ignorante que está destruindo o debate público no Brasil. A plateia reagiu com murmúrios de aprovação e desaprovação. O clima ficou tenso. Nicolas, entretanto, permaneceu surpreendentemente calmo. Professor, permita-me fazer uma pergunta sincera, disse Nicolas, quando o barulho diminuiu. O senhor realmente acredita que insultar as pessoas que pensam diferente é a melhor forma de defender suas ideias? A reviravolta ao que aconteceu a seguir mudou completamente o rumo do debate. Em vez de responder com mais hostilidade, Nicolas adotou uma abordagem completamente diferente. Vamos tentar algo diferente, professor. Em vez de trocarmos acusações, proponho um exercício. Vou apresentar um problema real do Brasil e gostaria de ouvir sua solução concreta, não teórica, não ideológica, mas prática. Nicolas então exibiu na tela imagens de uma comunidade carente na periferia de uma grande cidade brasileira. Esta é a comunidade Vila Esperança. 5.000 famílias vivem lá, com renda média de menos de um salário mínimo por família. O desemprego atinge 40% dos adultos. A escola local tem infraestrutura precária e alta evasão. O posto de saúde mais próximo fica a 3 quilômetros de distância.
Voltando-se para Jabor, Nicolas perguntou: Professor, considerando a realidade fiscal do Brasil, as limitações orçamentárias e institucionais que temos hoje, não em um futuro ideal onde sua revolução já aconteceu, que soluções concretas o senhor proporia para melhorar a vida dessas pessoas nos próximos 2 anos? A pergunta pegou Jabor de surpresa. Ele hesitou, ajustou seus óculos e começou. Bem, obviamente, precisaríamos de uma reestruturação completa do sistema econômico para... Perdão, professor, interrompeu Nicolas gentilmente. Estou pedindo soluções dentro da realidade atual. Essas famílias não podem esperar por uma revolução. Jabor parecia desconfortável. Tentou novamente. Aumentaríamos os impostos sobre grandes fortunas e... E quanto tempo levaria para aprovar essa legislação, implementá-la e ver os recursos chegando efetivamente à Vila Esperança? Questionou Nicolas. A plateia, antes dividida, agora observava com atenção renovada. Jabor percebeu que havia caído em uma armadilha retórica. Deputado, as soluções imediatistas são paliativas. O que defendo é uma mudança estrutural. Enquanto as pessoas reais sofrem esperando por sua utopia, respondeu Nicolas. O momento da verdade foi quando Nicolas fez seu movimento mais impactante. Exibiu na tela um novo conjunto de imagens, a mesma comunidade, mas com melhorias visíveis, uma creche reformada, uma incubadora de pequenos negócios, uma cooperativa em funcionamento. Professor Jabor, enquanto debatemos teorias, há pessoas transformando realidades. Esta é a mesma Vila Esperança, 2 anos depois de um projeto que ajudei a implementar junto com a comunidade local. Nicolas então explicou o projeto. Não esperamos pelo estado ideal. Reunimos moradores, empresários locais, ONGs e voluntários. Criamos uma incubadora que já gerou 200 microempreendimentos. Reformamos a creche comunitária, permitindo que mães pudessem trabalhar. Implementamos um cursinho pré-vestibular que já aprovou 30 jovens em universidades públicas. A plateia ouvia em absoluto silêncio. E sabe o mais interessante, professor? Não impusemos nossa visão de mundo. Ouvimos a comunidade, entendemos suas necessidades reais e trabalhamos juntos em soluções práticas. Nicolas então olhou diretamente para Jabor. O senhor me acusa de fazer política por vídeos de 1 minuto. Mas enquanto o senhor escreve artigos acadêmicos que serão lidos por dezenas de colegas, igualmente desconectados da realidade, eu e minha equipe estamos nas comunidades, ouvindo pessoas reais, implementando soluções reais. O declínio de Jabor Elias. Jabor tentou recuperar-se, mas estava visivelmente abalado. Suas respostas tornaram-se defensivas, perderam a força. O que o deputado apresenta são ações assistencialistas que não mudam estruturalmente a sociedade, argumentou, sem o mesmo vigor de antes. Professor, respondeu Nicolas, com todo respeito, enquanto o senhor espera pela revolução perfeita, pessoas reais precisam de soluções reais hoje. Não estou falando de assistencialismo, estou falando de empoderamento comunitário, de capacitação, de criar oportunidades reais. A plateia, que antes estava claramente dividida, agora demonstrava visível simpatia pela abordagem pragmática de Nicolas. O senhor me acusa de simplificar debates complexos, continuou Nicolas. Mas não é o senhor que simplifica a realidade ao reduzir tudo a uma luta entre capitalismo e socialismo. A vida real é mais complexa que teorias do século XIX. Jabor tentou um último contra-ataque. O deputado se apresenta como pragmático, mas suas políticas defendem o mesmo modelo neoliberal que aumentou a desigualdade global nas últimas décadas. Professor, respondeu Nicolas calmamente, novamente o senhor recorre a rótulos para evitar o debate concreto. Não defendo o neoliberalismo, defendo liberdade econômica com responsabilidade social. Defendo que o Estado seja eficiente onde é necessário e que não atrapalhe onde a sociedade civil pode agir melhor. O golpe final no momento mais impactante do debate, Nicolas convidou ao palco 3 moradores da Vila Esperança, uma mulher de meia-idade que havia aberto um pequeno restaurante, um jovem que conseguira entrar na universidade e uma senhora idosa, que coordenava o projeto de horta comunitária.
cada um deles deu um breve depoimento sobre como suas vidas haviam mudado nos últimos anos. Falaram sobre dignidade, sobre oportunidade, sobre comunidade. Professor Jabor, disse Nicolas depois dos depoimentos. Estes brasileiros não esperaram por uma revolução teórica. Eles são a revolução real, aquela que acontece dia após dia, comunidade por comunidade. A plateia aplaudiu de pé. Jabor parecia diminuído em sua cadeira, sua pasta de documentos teóricos subitamente irrelevante diante dos resultados concretos apresentados. Esta é a diferença fundamental entre nossas visões, concluiu Nicolas. O senhor olha para as pessoas e vê vítimas passivas que precisam ser salvas por teorias econômicas. Eu olho para as mesmas pessoas e vejo protagonistas de suas próprias histórias, que precisam apenas de oportunidades reais e de um Estado que não atrapalhe sua capacidade natural de prosperar. O legado do debate ou debate terminou com uma vitória inequívoca para Nicolas Ferreira. Nos dias seguintes, trechos do confronto viralizaram nas redes sociais, especialmente o momento em que os moradores da Vila Esperança subiram ao palco. Elias Jabor, antes respeitado nos círculos acadêmicos, viu sua reputação severamente abalada. Seus próprios colegas passaram a questionar a distância entre suas teorias e a realidade concreta das comunidades brasileiras. Convites para palestras diminuíram drasticamente. Sua coluna semanal no jornal foi descontinuada por renovação editorial. Em uma entrevista posterior, um Jabor visivelmente abatido admitiu: talvez tenhamos nos distanciado demais das pessoas reais enquanto construíamos nossas teorias perfeitas. Nicolas, por outro lado, viu sua popularidade crescer significativamente. O projeto da Vila Esperança foi expandido para outras comunidades. Políticos de diversos espectros ideológicos procuraram conhecer a iniciativa. Em seu discurso de encerramento do ano legislativo, Nicolas resumiu o aprendizado. O Brasil não precisa de mais ideologia, precisa de resultados. Não precisa de mais teorias, precisa de práticas. Não precisa que digamos às pessoas como viver. Precisa que ouçamos como elas querem viver e que trabalhemos juntos para tornar isso possível. O confronto que começara como mais um capítulo na interminável guerra ideológica brasileira transformou-se em um ponto de inflexão no debate público nacional. E Nicolas Ferreira, antes visto por muitos apenas como um fenômeno das redes sociais, estabeleceu-se como uma voz que, para além das diferenças ideológicas, conseguia conectar teoria e prática, política e resultados reais. Enquanto isso, Elias Jabor anunciava sua aposentadoria antecipada da universidade, reconhecendo que talvez fosse hora de reaprender com o Brasil real. Sua carreira em declínio era o testemunho de como o debate público brasileiro estava mudando, deixando para trás as velhas polarizações em favor de abordagens mais pragmáticas e centradas nas necessidades reais da população. Se você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.